criançada! Como vocês estão? Tá tudo bem por aí? Estão ansiosos para a aula de hoje? Então, você lembra qual foi a história da semana passada? A gente viu a entrada de Jesus em Jerusalém. Lembra que o povo cantou Hosana, Glória a Deus nas alturas? Então, a gente vai continuar acompanhando os últimos dias de Jesus até a Páscoa. E na aula de hoje, você já está imaginando qual vai ser a história? A gente vai ver com a tia Débora uma noite muito importante para que Jesus traz uma lição muito especial para os discípulos e para a gente também. Então vamos comigo ver? Alguns dias depois da história da semana passada que você assistiu, estava chegando perto de uma festa muito especial para o povo judeu. Estava chegando a festa da Páscoa. Era um momento muito especial que eles relembravam quando eles tinham saído do Egito e eles se juntavam para celebrar aquele momento e eles comiam juntos. Jesus amava muito os discípulos dele e ele queria passar esse momento especial, essa festa com eles. Mas toda festa tem uma preparação, né? Então Jesus mandou João e Pedro irem lá na frente, entrarem em Jerusalém e procurarem um lugar. Ele falou ali, olha, vocês vão entrar. Vão encontrar um moço carregando uma lata de água, vocês vão atrás do moço e segue o moço. E eles foram e seguiram o moço. Esse homem vai parar numa casa e vai entrar. E vocês entram também. E eles foram atrás do moço e entraram dentro da casa. E aí Jesus disse para eles falarem assim, o mestre falou para perguntar onde é o salão de hóspedes daqui, porque ele quer comemorar a Páscoa com os discípulos dele. E eles fizeram desse jeitinho. Sabe o que eles encontraram? No segundo andar da casa tinha um salão todo mobiliado, todo bonito, perfeito para a festa que eles iam fazer. E aí, vamos pensar na festa? Quando você vai para uma festa, não que a gente tenha ido muito ultimamente, mas quando a gente ia para a festa, a gente se arrumava em casa, a gente tinha o que mais que a gente arrumava para a festa? Às vezes tinha um presente que a gente ia levar, a gente passava um perfume. Naquela época também tinha todo um jeito da gente ir. O pessoal tomava um banho em casa e você tem que lembrar que não tinha chuveiro. E se não tinha chuveiro, o banho não era um negócio que era com tanta frequência. Então era um dia que eles tomavam um banho de cima até embaixo e aí eles se arrumavam, botavam a roupa e iam para a festa. Mas eles iam como? Quando você vai para uma festa, quando você ia para uma festa, você ia como? Você ia de ônibus? Você ia de carro? De Uber. Mamãe levava? Você ia a pé? Não tinha Uber naquela época. Nem Uber carroça, porque não era todo mundo que tinha uma carroça para andar. Então, quando os discípulos foram para a festa, eles foram a pé. E andava. As coisas não eram muito perto, que nem Brasília também, tudo é meio longe, né? Então as pessoas andavam, aí andavam mais um pouco, e andava mais um pouco, e chegava. Só que quando eles chegavam na casa, eu preciso contar um detalhe. Hoje em dia, quando a gente se arruma para festa, a gente tem o nosso tênis, a gente tem a nossa sandália, mas naquela época, a última moda de Jerusalém eram as sandalinhas abertas. Agora você imagina naquela época, não tinha asfalto também, naquelas ruas empoeiradas, esta sandalinha aberta com o pessoal andando. Quando eles chegavam lá no lugar da festa, tava mais pra poeira, muita poeira na sandália, gente. Você chegava na festa, seu pé estava, imundo. E aí, sabe o que acontecia? Vinha um servo com uma bacia e, lavava o pé de um, lavava o pé do outro, e aquela mão suja de poeira, e lavava, e aí todo mundo ficava limpinho inteiro. Só que nessa festa que os discípulos foram com Jesus, aconteceu uma coisa muito diferente. Não foi um servo que veio lavar o pé de todo mundo. O próprio Jesus tirou a capa dele, amarrou na cintura, ele pegou uma bacia e o próprio Jesus foi lavar o pé dos discípulos todos.
foi pegando a água, lavou o primeiro, lavou o segundo, lavou o terceiro. Você já imaginou um rei indo lavar o pé de todo mundo? Mas Pedro, não sei se vocês já ouviram falar de Pedro, Pedro tinha um temperamento e tanto. Pedro achou aquilo estranho, um rei lavando o pé dele. Lembra que ele tinha sido reconhecido como rei quando ele entrou em Jerusalém? E aí Pedro virou para Jesus e falou assim, lá em João 13,6. Você pode pedir para a mamãe ou o papai ler para você depois. Senhor, vais lavar os meus pés? E respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. E disse Pedro, não, nunca lavará meus pés. Jesus respondeu, se eu não lavar, você não vai ter parte comigo. E respondeu então Simão Pedro, Simão era bem esquentado. Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também a minha mão, a minha cabeça, pode lavar tudo. E aí Jesus disse que não precisava. Ele explicou que quem já tinha tomado banho já estava com o corpo todo limpo, só tinha que limpar os pés mesmo. E aí, Jesus lava os pés de Pedro. E a gente pode se perguntar o que o rei queria ensinar com isso, né? Tempos depois foi que os discípulos foram entender o que o rei queria ensinar. A gente, quando recebe Jesus na nossa vida, a gente fica limpo por inteiro, a nossa vida fica purificada. Mas com o passar dos dias, a gente peca aqui, peca ali, e a gente precisa ir lavando essas partes do nosso corpo que vão ficando sujas, e limpando, confessando esses pecados a Deus. Então o rei queria ensinar essa lição para os discípulos, e eles entenderam isso depois. Mas também tinha uma lição muito importante que o rei queria ensinar. Se o próprio Jesus, o próprio rei, tirou a capa, se ajoelhou e foi limpar aquele pé poeirento dos discípulos, quem dirá a gente também tem que servir aos outros. E era isso que Jesus queria ensinar, que assim como ele tinha servido os discípulos, nós que somos discípulos dele hoje, precisamos servir aos outros. E essa história na Bíblia termina com um versículo que diz assim pra gente. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Então o desafio pra gente essa semana e por toda a nossa vida é que a gente pratique aquilo que Jesus ensinou, que a gente tem que servir uns aos outros. Seja numa coisa simples, como lavar o pé, ajudar alguém, seja numa coisa mais complexa, como as coisas que o próprio rei fazia. Então, meu desafio para você essa semana, criança, é que você possa servir na sua casa, telefonar para alguém da igreja para mandar um beijo, liga para alguém que você não vê há muito tempo, é um desafio legal. Sirva as pessoas da sua igreja, da sua escola, mande um beijo para a professora que está sozinha, abra a sua câmera na aula para a sua professora te ver, é uma forma gostosa de servir. Crianças, então pensando nessas coisas, vamos orar por essa semana e tudo que vocês vão viver e as pessoas que vocês vão servir? Senhor meu Deus, obrigada porque o Senhor veio, o Senhor é o nosso rei, o Senhor ensinou que a gente deve servir uns aos outros. Ajuda a gente essa semana a ter oportunidade de te servir, de falar do seu amor, de ajudar na nossa casa, ajudar nosso pai, nossa mãe e de servir os nossos colegas, professores também. Obrigada pelas lições do reino, obrigada porque o Senhor veio para morrer no nosso lugar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Se tornou, lavou os pés dos seus discípulos, até do seu traidor. Jesus não se apegou à glória que tinha em seu eterno lar. Foi humilhado e castigado, morreu para nos salvar. Quem quiser ser o maior, sirva a todos ao seu redor. Quem quiser ser o maior, sirva a todos ao seu redor. Quem quiser ser o maior,
seu redor. Quem quiser ser o maior, sirva todos ao seu redor. Nossa, gente, que história linda, né? Mas então, você lembra do versículo da semana passada? O rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Lucas 19, 38. Lucas 19, 38. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Uhul! Que legal! Vamos decorar dessa aula de hoje para a gente guardar essa lição super importante de Jesus? O versículo é: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. João 13:15. Mais uma vez, vamos lá. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. João 13:15. É isso, gente. Até a próxima história. Uhul! Jesus, o Rei do Universo, igual um servo se tornou. Lavou os pés dos seus discípulos